Vamos resolver aqui esse pequeno problema que muita gente tem dificuldade, que é montar o gráfico de uma função, tá? Para isso, nós precisamos de duas coisas, basicamente. Nós precisamos da função, que está aqui, f de x é igual a 5x mais 10, e também vamos precisar do plano cartesiano, certo? Que é essa estrutura daqui, tá? Não confunda o gráfico, tá, com os eixos x e y. Daqui a pouco a gente dá uma olhadinha melhor. Por enquanto, deixa ele aqui no cantinho. Vamos lá. O que é que nós vamos precisar fazer? Existem algumas técnicas para você fazer isso, porém, nós vamos utilizar a mais simples, que é dar valores a x, ou seja, a gente vai chutar alguns valores para colocar no lugar desse x aqui e calcular os valores de y, tá? Então, vamos lá. Lembrando também o seguinte, quando eu tenho uma função de x, eu tenho que substituir ela pela letra y. Então aqui ficaria y é igual a 5x mais 10. Eu só estou fazendo uma troca. Por quê? Porque quando eu for colocar os valores nos eixos do plano cartesiano, o y, ele vai estar no lugar da função de x, que é o f de x que a gente fala, que é essa escrita daqui, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma pequena tabela, tá? Na qual eu tenho x e y. Então, eu vou conseguir aqui calcular valores de y de acordo com os valores de x, tá? Então, vamos lá. Vamos supor que primeiro x seja igual a 1. Então, eu vou reescrever essa equação daqui, só que ao invés de escrever x, eu vou colocar 1. Então, vai ficar assim, ó. 5 vezes 1 mais 10, vou botar mais para cá, mais 10 é igual a 5 vezes 1, 5 mais 10 é igual a 15, ok? Vamos fazer outro valor de x aqui, 0, por exemplo. Então, agora vamos ter o seguinte, 5 vezes 0 mais 10 é igual a 5 vezes 0 é 0, mais 10 é igual a 10, ok? E vamos colocar agora um valor negativo para x, menos 1, por exemplo. Então, ficaria 5 vezes menos 1 mais 10 é igual a... 5 vezes menos 1 é menos 5, mais 10 vai ser igual a 5, ok? Então, agora eu tenho 3 valores para x e 3 valores para y. Eles estão, respectivamente, aqui, ó, os valores de x e aqui os valores de y, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou criar pares ordenados. Tá? O que são pares ordenados? São coordenadas, tá? Desse tipo daqui, ó. Deixa eu colocar aqui, pares ordenados. A forma geral que nós representamos os pares ordenados é: primeiro vem o x, depois vem o y, e aqui eles estão dentro de um parêntese, tá certo? Vou baixar aqui só um pouquinho para poder ficar lado a lado e nós vamos fazer uma comparação. Primeiro par ordenado que eu vou fazer é esse, ó. O x é 1, o y é 15. Portanto, o meu par ordenado aqui vai ser 1 para o x, 15 para o y, certo? E nós vamos seguir da mesma forma com os outros pares ordenados. O segundo aqui é o 0 para o x e o 10 para o y. Então aqui você vai ter 0 e 10. Ok? No terceiro, nós vamos ter aqui o menos 1 para o x e o 5 para o y. Então, vamos ter aqui menos 1 e 5. Ok? Vamos dar alguns nomes aqui para esses pares ordenados, porque eles vão representar pontos no nosso gráfico. Então, eu vou chamar de A, B e C. Lembrando que pontos têm que ser nomeados aí com letras maiúsculas, certo? Então, vamos lá. Agora, sabendo desses pares ordenados, eu vou partir aqui para o meu plano cartesiano. E eu vou fazer a representação desses pontos aqui no plano cartesiano. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é, eu tenho que colocar aqui o ponto 0, né? Que a gente chama de origem também.
E eu vou fazer o ponto A. Então, para o ponto A, eu tenho que ter um x igual a 1 e um y igual a 15. Então, vamos supor que o 15 seja aqui em cima. E nós vamos fazer um cruzamento aqui, ó, dessas duas coordenadas. Portanto, meu ponto A, ele fica situado aqui, ó, no 1 e no 15. O 1 é o valor do x e o 15 é o valor do y, certo? Dá para perceber aqui pelos eixos, ó, o y aqui na vertical e o x na horizontal. Agora vamos para o ponto B. Opa, deixa eu só colocar aqui o ponto A. Ok. Ponto B. Ponto B é o 0. Então, começo aqui. O x é igual a 0 e o y é igual a 10. Então, eu vou ter que vir, ó, por cima do eixo y. Vamos supor que ele esteja mais ou menos aqui. Certo? Então, esse aqui é o meu ponto B. Ok? Agora, vamos fazer o ponto C. Ponto C é menos 1 para o x e o 5 para o y. Portanto, o menos 1 vem mais ou menos até aqui. E aqui nós vamos ter o 5 para o y. Portanto, o nosso ponto C vai ser no encontro desses dois. Seria mais ou menos aqui. Ok? Quando nós traçamos os pontos, né, com as coordenadas que são definidas pelos pares ordenados, é chegada a hora de nós fazermos aqui uma reta que vai passar por todos esses pontos, ok? Então, essa reta, vou colocar ela aqui na cor verde, ela vai ser mais ou menos assim. Ela tem que passar por cima de todos esses três pontos, tá? Ficou um pouco inclinado para cá, deixa eu botar aqui melhor. Agora, certo? E ela é uma reta com inclinação que nós vamos chamar de positiva e ela é infinita para cá e para cá. Essa reta é o gráfico da nossa função de x inicial, que era 5x mais 10. Isso aqui é o gráfico, certo? A reta é o gráfico. E não, como alguns alunos fazem, né, chamarem o eixo, os dois eixos, na verdade, x e y, no plano cartesiano de gráfico. Eles são só a base para você construir o gráfico, tá bom? Então, de maneira bem simples, é isso. É dessa forma que nós construímos o gráfico de uma função do primeiro grau, ok? Lembrando que, se esse conteúdo está te ajudando nos seus estudos, deixe o seu like e se inscreva no canal. E em caso de dúvidas, deixe nos comentários. Até a próxima questão e tchau, tchau.